Convido a todos então a fechar um pouco os olhos, buscar respirar tranquilamente, nos conectar com este momento presente, com todas as mentes aqui presentes, encarnadas, desencarnadas, pensando no bem, na paz, no amor de Jesus sobre nós, deixando que venha o reino dos céus, na sua luz, na sua tranquilidade, as nossas mentes, buscando abrir nossos corações, nosso pensamento, para todos os ensinamentos que teremos aqui hoje. Agradecemos por este momento, por aqui estarmos, pela nossa vida, por tudo que temos, os bens materiais, por todas as questões que nos acontecem, que nos fazem aprender, evoluir. Agradecemos pela família, por todas as pessoas que nos rodeiam e pedimos que nos dê sempre a coragem, a determinação para seguirmos os ensinamentos aqui aprendidos, colocando-os em prática na nossa vida, transformando a nossa vida e a vida de todos aqueles que convivem conosco. Que assim seja. Na noite de hoje teremos o Gabriel Castelém, que vem de Blumenau, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, é isso? Isso, Fé, Amor e Caridade, né? E vai nos brindar aí com o tema O Bem e o Mal. Fique à vontade, que Jesus te acompanhe. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Há algum tempo eu almoçava sozinho e eu não pude deixar de escutar uma conversa que se passava entre duas pessoas próximas à mesa onde eu estava. E uma contava para a outra um determinado fato, uma determinada atitude que ela tinha tomado diante de uma situação. Aí ela olha, depois de narrar o fato, ela diz para aquela com quem ela conversava assim: bom, então eu fiz isso, porque afinal eu fiz o bem, por isso que eu fiz isso, porque isso é o bem. Aí a outra pessoa com quem ela conversava disse assim: não, mas eu discordo de você, porque eu entendo que isso que você fez não é o bem, é o mal. Aí as duas começaram a adentrar numa certa discussão sobre se aquela atitude era o bem ou era o mal. E depois de alguns minutos dentro dessa discussão, uma disse assim então para a outra: não, então é o seguinte, o mal para mim pode ser o bem para você, assim como o bem para mim pode ser o mal para você. Porque isso é uma questão de ponto de vista. E aí nós escutamos aquela conversa, como não estávamos participando, nos abstemos de qualquer comentário, mas aí nós ficamos refletindo sobre essa questão. Porque a conclusão daquela conversa, daqueles dois indivíduos, era de que o bem e o mal se apresentavam como uma questão de ponto de vista, uma questão de circunstância, uma questão de opinião diante das situações. E aí nós ficamos refletindo sobre o assunto e fomos na codificação para refundamentar os nossos conceitos. Porque no nosso dia a dia, não raras vezes somos deparados com situações que nos exigem esse retorno à pesquisa da codificação do Evangelho, para que possamos refundamentar aquilo que nós achamos que sabemos. E aí nós fomos lá na codificação espírita e nós encontramos essa temática, o bem e o mal, basicamente em 2 pontos. No Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que trata das leis morais, o primeiro capítulo da parte 3ª
o título dele é A Lei Divina ou Natural. Um dos tópicos dentro desse capítulo chama o bem e o mal. E ali então existem várias perguntas abordando essa questão. O segundo ponto onde esse tema aparece na codificação espírita está lá na Gênese, no capítulo 3. O capítulo 3 da Gênese o título dele é O Bem e o Mal. Então ali Kardec reuniu ensinamentos dos espíritos sobre o bem e o mal, exclusivamente sobre esse tema. E aí então nós fomos fazer essa pesquisa sobre o bem e o mal. Num primeiro momento nós já selecionamos para fazer a nossa reflexão nessa exposição uma questão do Livro dos Espíritos, lá desse capítulo 1 da parte 3ª, que ela de certa forma sintetiza essa proposta de reflexão que nós trouxemos. Se o bem e o mal são coisas absolutas para todos, ou será que são realmente pontos de vista que, a depender das circunstâncias, uma coisa pode ser bem ou mal? E a questão que nós selecionamos então é a questão 636 do Livro dos Espíritos. Desculpe, eu abri o arquivo errado. Vou abrir o arquivo certo aqui. Questão 636 de O Livro dos Espíritos. E lá nessa questão 636, então Kardec faz uma questão aos espíritos. Apresenta a seguinte pergunta: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Então Kardec lança exatamente essa reflexão que nós trouxemos, que era da conclusão daquele diálogo que as duas pessoas estavam travando. Afinal, o bem e o mal, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal? Ou eles dependem das circunstâncias, da posição do homem? E a resposta é muito interessante. Os Espíritos dizem o seguinte: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então essa questão, ela sintetiza 3 pontos fundamentais da nossa reflexão sobre o bem e o mal. Nós até separamos essa questão em 3 partes. A primeira parte, que é a primeira frase da resposta, os Espíritos definem para nós o que é o bem e o que é o mal. Vejam que se nós lermos só essa primeira frase, até parece que nem responderam direito, porque Kardec estava fazendo a pergunta se o bem e o mal são absolutos, e eles começam respondendo assim: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende da vontade que se tenha de praticar. Então os Espíritos estão nos apresentando aqui o conceito do bem e o conceito de mal. Afinal, o que é o bem e o que é o mal? E é interessante, porque eles começam dizendo assim: a lei de Deus é a mesma para todos, nos dando a compreender que a lei de Deus, que a definição de bem, é a lei de Deus, que a lei de Deus é o conteúdo do bem. E o mal? Aí eles dizem ali: e o mal? Mas o mal depende da vontade que se tenha de o praticar. Que o mal, sob esse ponto de vista, seria não cumprir a lei de Deus. Seria a negação da lei de Deus. E esse conceito ele está até mais especificado lá na questão 630 desse mesmo capítulo, onde Kardec, com mais precisão, pergunta o seguinte: como se pode distinguir o bem do mal?
Como se pode distinguir? E a resposta: o bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Então aqui nós conseguimos extrair com bastante clareza que o bem é aquilo que está de acordo com a lei de Deus. O bem, agirmos no bem, quando dizermos assim, fiz o bem, é quando nós agimos em conformidade com o que dispõe a lei de Deus. Quando perdoamos o nosso próximo, quando toleramos o nosso próximo. Bom, e o mal? O mal é aquilo que acontece quando nós não cumprimos a lei de Deus. Nós poderíamos concluir disso que no fundo o mal ele não tem conteúdo. Ele meio que não existe. Porque vejam, o bem, qual é o conteúdo, o objeto do bem? A lei de Deus, ela existe. E o objeto do mal? Não é nenhum. O mal foi uma palavra que se criou para se designar algum fenômeno que acontece quando não se cumpre a lei de Deus. Então, se nós fôssemos traduzir o mal em termos bem específicos, nós poderíamos dizer que o mal é o fenômeno da ausência da lei de Deus. E que o bem existe e tem conteúdo, ele é a lei de Deus, e o mal seria então o fenômeno da ausência. Uma palavra que nós criamos para designar algo que não existe, mas que é um fenômeno que acontece quando não se cumpre e não se atende à lei de Deus. É interessante refletir sobre isso, porque em alguns outros aspectos da nossa existência, isso se repete, essa situação. E nós também damos nomes a determinadas coisas que não existem, mas que, por uma questão de conveniência, a gente acaba nomeando-as. Dois exemplos que nós trouxemos para ilustrar essa questão. O primeiro deles é uma onda luminosa. O risquinho amarelo ali que vai acima e embaixo, assim como uma onda, é uma onda luminosa. No início, os cientistas discutiam muito se a onda de luz era uma partícula ou se era uma onda eletromagnética. E depois de um tempo, parece que o consenso se tornou que a luz é uma onda. E ela os nossos aparelhos, as nossas técnicas já nos permitem, com bastante precisão, medir e analisar essa onda luminosa. Então nós conseguimos analisar a amplitude de onda, o comprimento de onda, onde é a crista, onde é o vale. A luz é uma onda que viaja. E nós conseguimos mensurá-la, medi-la e analisá-la. E aí vem a grande questão. E o escuro? O que vem a ser o escuro? Será que o escuro é uma onda de escuro? Lá vem o escuro. Não. O escuro é aquilo que acontece quando nós não temos a luz. E aí nós criamos essa palavra chamada escuro, para designar, na verdade, algo que não existe. Porque o escuro não tem conteúdo, ele não tem objeto. Ele é o fenômeno da ausência da luz. Quando não há luz, ocorre aquilo que nós costumamos chamar de escuro. Mas nós poderíamos simplesmente falar assim, aqui não há luz. Mas o escuro, então, é o fenômeno da ausência. Ele não tem conteúdo e o escuro não existe. O que existe é a luz, porque ela tem conteúdo. O escuro é o fenômeno da ausência. A mesma conclusão nós conseguimos extrair do calor. O calor é uma radiação térmica que flui de uma fonte mais quente para uma fonte menos quente. Então, num dia de sol, quando estamos ao sol, via de regra nós sentimos calor, porque o calor é uma radiação térmica que flui do sol para nós, ou se fazemos uma fogueira, ou qualquer coisa do gênero. E o que é o frio? Será que o frio é uma radiação também? Não.
a nossa ciência hoje nos explica que o frio é o movimento inverso da radiação. Quando nós não estamos próximos a uma fonte de calor, o nosso organismo perde calor para o meio, e como nós estamos nesse movimento de perda do calor, então nós chamamos que nós estamos com frio. Mas vejam, o frio não existe. O que existe é o calor. O calor tem objeto, que é a radiação térmica, é o aumento dessa radiação. E o frio é o fenômeno da ausência. Quando nós não temos uma fonte de calor, essa radiação térmica não ocorre, então nós sentimos o frio. O frio e o escuro são duas coisas que não existem. São termos que nós criamos para designar uma coisa que acontece quando não há uma outra coisa. Essa sim que existe e tem conteúdo. E essa é a mesma coisa que acontece com o bem e com o mal. O bem é a lei de Deus, é a obra de Deus. É a prática da vontade de Deus, é atender à vontade do Pai. E o mal? Bom, o mal é uma palavra que se criou para designar o que ocorre quando não se cumpre a vontade de Deus. Mas o mal não tem conteúdo e ele não existe. O mal não existe. O mal não existe. E é importante nós chegarmos a essa conclusão, porque se o mal não existe, logo, todas essas figuras que foram criadas ao longo do tempo para amedrontar as pessoas, nenhuma delas existe. O diabo, o Satanás, o demônio, nenhuma dessas figuras existem. Porque o mal não existe. O que existe são espíritos que estão temporariamente de má vontade, vamos dizer assim, para cumprir a lei de Deus, e que por isso atuam em desconformidade com a vontade do Pai. Temporariamente. Que não têm a vontade de cumprir a lei de Deus. Mas uma figura criada e voltada e coordenando o mal não existe. Pela simples razão de que o mal não existe. E é essa questão que nós vamos encontrar lá na Gênesis. Vejam que interessante o texto. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser proposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, e tendo ao mesmo tempo o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Então não é possível nós conciliarmos a ideia de Deus com a ideia de uma entidade que seria designada e voltada para o mal. Vejam, Deus, a soberana justiça, a soberana bondade, a soberana misericórdia, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Se nós admitíssemos uma figura voltada ao mal, um demônio, um diabo, qualquer nome que se desse, nós teríamos que colocá-lo em uma dessas duas posições. Ou ele estaria no mesmo nível que Deus, e se ele estivesse no mesmo nível que Deus, nós fatalmente não observaríamos essa unidade da criação que nós observamos. Se nós olharmos desde o macrocosmos, no nosso universo, até o microcosmos, nas nossas células, nós vamos identificar uma unidade, uma uniformidade, uma ordem nas coisas, no planejamento, um planejamento inteligente nós vamos identificar. Se houvesse duas criaturas, duas entidades com o mesmo poder, lutando uma contra a outra incansavelmente, essa unidade não seria possível. Porque uma estaria o tempo todo desfazendo o que a outra faz. E não haveria unidade nenhuma.
Por isso essa figura não pode estar no mesmo nível de Deus. Não poderia. Bom, então ela teria que estar abaixo. Só que daí nós teríamos que admitir que Deus, a soberana justiça, soberana bondade, soberana misericórdia, criou uma figura, uma entidade, voltada exclusivamente para a prática do mal. E aí nós teríamos que admitir que o mal procede da soberana bondade. O que também não se concilia com a ideia de Deus. Disso nós concluímos que o mal não existe. Assim como todas essas figuras que se desenvolveram ao longo da história, também não existem. Se na criação houvesse um ser proposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, e aí está a origem do mal. A origem do não cumprimento da vontade de Deus, a origem de descumprir a vontade de Deus, está no próprio homem. Na sua falta de vontade de atender à vontade do Pai. Então a origem do mal é a nossa vontade. Ou, se quiserem, a nossa má vontade. Somos nós que damos espaço para que se descumpra a vontade do Pai. Seja em nós mesmos, seja no meio em que estamos inseridos. E aí os Espíritos dizem o seguinte: mas o homem, tendo ao mesmo tempo o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Eu quero evitar o mal. É uma questão de vontade. Porque o mal não existe, o que existe é a lei de Deus. Então basta nos adequarmos à lei de Deus. E aí isso nos conduz a uma outra questão, um outro questionamento. Que é, o que precisamos fazer então, sabendo que o mal não existe e que só o bem tem conteúdo, o que nós precisamos fazer para garantir a nossa felicidade futura, a nossa posição futura? O que nós precisamos fazer? E é interessante que Kardec faz essa pergunta lá na questão 642 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta o seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? A gente costuma dizer, né? Eu acho que eu estou no caminho, eu já não faço mal. Eu acho que eu vou para um local assim, depois quando eu voltar para o plano espiritual, eu vou para um local bom porque eu já não faço mal. E aí nos sentimos, de certa forma, confortados e vamos tocando nisso aí. Mas vejam que interessante a resposta dos Espíritos. Então, bastará que um homem não pratique o mal? Eles dizem, não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças. Pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então vejam que interessante. Porque se nós sabemos que o mal não existe, que só existe o bem, para nós dizermos com propriedade, eu não faço o mal, nós temos que necessariamente estar fazendo bem. Porque o mal, nós chegamos à conclusão que é o fenômeno da ausência. Quando não se pratica a lei de Deus, isso é o mal. E eu posso não praticar a lei de Deus me abstendo. Então, se eu ficar sem fazer nada, isso é o mal. Os Espíritos dizem, não basta não fazer o mal. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, nós temos que nos movimentar, que agir, que entrar em ação, porque a lei de Deus ela é toda de ação.
de atividade. Nós nos posicionando, sendo condescendentes com o descumprimento da lei de Deus, nós às vezes nos omitindo, nós estamos incorrendo no mal. Porque cada um responderá por todo o mal que resulte de não haver praticado o bem. Tem uma historinha que se conta no movimento espírita, que claro que é uma história figurada, mas conta-se que no plano espiritual tinha uma área onde estavam os espíritos que estavam assim bem e até felizes, e tinha uma outra área onde estavam os espíritos em sofrimento e com dores e com dificuldades, e havia um muro que dividia então esses dois espaços. E tinha os espíritos de um lado, os espíritos do outro, e tinha uns espíritos que ficavam em cima do muro, em pé, em cima do muro. E os espíritos que estavam no lado daqueles que estavam felizes, eles chamavam, eles diziam: ó, pessoal, aqueles que estavam em cima do muro, né? Pessoal, vem para o nosso lado, venham para cá. Aqui nós poderemos viver com mais tranquilidade, ter um pouco de paz, ter acalmada as nossas dores. E aí um belo dia alguém olhou para o outro lado do muro e percebeu que o pessoal do outro lado do muro não chamava aqueles que estavam em cima do muro. Eles na verdade não estavam nem aí, o pessoal que estava em cima do muro. E aí um dos espíritos foi lá perguntar, um daqueles que estavam no lado bom, e perguntaram para eles: mas vocês não têm, nós estamos lá do nosso lado chamando o pessoal que está em cima do muro, vocês não têm interesse que o pessoal que está em cima do muro venha para o nosso lado? Eles disseram: mas o pessoal que está em cima do muro já é nosso. Só pelo fato de ele estar em cima do muro, eles são nossos. E essa historinha, ela serve para nos dar a ideia precisa do bem e do mal. O não fazer nada, às vezes nós utilizamos essa expressão: eu não faço mal, como se fosse sinônimo de não fazer nada. E essa é a dificuldade. Porque a lei de Deus, ela é ativa. Ela envolve, na grande parte das vezes, uma ação de nossa parte. O perdão ao próximo é um movimento nosso. Temos que fazer um movimento no sentido do perdão. A abstenção simples não serve. Exige um movimento íntimo na direção do perdão. E com isso nós finalizamos essa definição de bem e de mal. Essa primeira parte da pergunta. E aí nós adentramos na segunda. Definidos o bem e o mal, nós temos que concluir que o bem é sempre o bem, porque é a lei de Deus, e o mal é sempre o mal, porque é o descumprimento da lei de Deus. Seja qual for a posição do homem. Então, se somos ricos, se somos pobres, se somos temos saúde, se somos doentes, se nascemos aqui, se nascemos no Japão, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. São conceitos absolutos. Não são uma questão de opinião. E aí, para aqueles que gostam de português e da questão linguística, nós temos que diferenciar bom com o e mal com u, de bem com e mal com l. Bom com o e mal com u, eles são adjetivos. Então eu digo assim: esse sapato é bom. Isso é uma questão de opinião. É um ponto de vista meu. Agora, o bem com e o mal com l, para essa abordagem que nós fazemos do bem e do mal, eles são substantivos. E independem da nossa opinião. Eu não concordo. Não faz diferença. Porque Deus não depende da nossa concordância para nada. Jesus se referiu a Deus, se referiu à casa do Pai como se fosse o reino de Deus. E não há
palavra mais precisa para descrever a casa do Pai, como o reino de Deus. Porque Deus é rei. Não há alternância de poder no universo. Deus é rei. E é a vontade dele que prevalece. São as leis do Pai que prevalecem. Então de nada, na verdade, de nada adianta, eu não concordo. Não muda nada. Ainda assim eu vou ter que me submeter. No final das contas, a pressa é nossa. Porque se nós ficarmos teimosos durante 100 anos, Deus vai nos dar outras oportunidades. Se ficarmos teimosos durante 500 anos, ok, Deus nos dará várias reencarnações. Se ficarmos teimosos por 1000 anos, tudo bem. 10.000 anos, ok. Para Deus, não faz diferença esse tempo. Agora, para nós faz. Porque enquanto nós não lermos o manual do universo, que é a lei de Deus, nós andaremos a braços com dores, dificuldades, sofrimentos. Por isso então que fica esse conceito linguístico do bem e do mal. E aí alguém pode estar pensando assim, tá, mas se o bem e o mal são coisas absolutas, se o bem é para todo mundo é o bem, o mal para todo mundo é o mal, será que eu não posso errar? Será que eu posso eventualmente me equivocar diante de uma situação qualquer? Vejam que interessante o que Kardec pergunta aos espíritos lá na questão 632. Por estar sujeito ao erro, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na verdade faz o mal? Ele pergunta assim, não, então fora a questão já que não é uma questão de opinião, eu não posso eventualmente errar e me equivocar? De achar que eu estou fazendo bem e estou fazendo mal? E a resposta dos espíritos não poderia ser melhor. Jesus vos disse, vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Aí nós tínhamos lá na casa uma vez um curso, e um indivíduo, nós estávamos analisando essa questão, a regra áurea, né? E um indivíduo falou assim, peraí, mas eu tenho que fazer ao próximo o que eu quero para mim mesmo. Ok. Eu sou uma pessoa muito direta na minha relação com os outros. Eu gosto assim que me digam as coisas na minha cara, sem nenhum filtro. Como eu gosto disso para mim mesmo, eu faço isso para os outros. Logo, eu estou fazendo para os outros o que eu gostaria que fizessem para mim. Aí a pessoa perguntou, eu estou cumprindo a lei de Deus? E essa foi uma questão muito interessante. Aí o grupo começou a refletir sobre essa questão, a aprofundar a temática. E nós chegamos à conclusão que havia um problema nessa proposição que ele fez, de profundidade, ou de objeto. Porque ele estava, na verdade, colocando para os outros aquilo que era o desejo dele. Mas no fundo, o que ele queria não era que todo mundo fosse direto com ele. No fundo, o que ele queria, no fundo, era que as pessoas respeitassem o desejo dele e atendessem à vontade dele, que tolerassem a opção dele. Era isso que ele desejava dos outros. Logo, era exatamente isso que ele teria que entregar aos outros. Ele só poderia se comportar dessa forma, sendo muito direto, se os outros gostassem disso. Ele teria que ter certeza antes que o outro deseja isso. Para facilitar, lá no estudo, nós colocamos um exemplo mais simples. O exemplo da beterraba. Por exemplo, eu gosto de beterraba. Como eu gosto de beterraba, eu faço todo mundo ao meu redor comer beterraba. Logo, eu estou fazendo aos outros o que eu quero para mim mesmo. Isso é cumprir a lei de Deus? Não. Isso é impor para os outros o meu desejo. Eu gosto de beterraba, mas o outro, do que ele gosta?
O que ele prefere? Qual o desejo dele? Qual a opção dele? Então eu tenho que entregar para o outro, não o objeto do meu desejo, mas sim, eu tenho que desvendar o objeto do desejo do outro e aí eu entrego para ele. E no fundo o objeto é sempre a tolerância. Queremos dos outros sempre sermos tolerados, sermos ouvidos, sermos compreendidos, sermos tratados com respeito. É isso que nós desejamos dos outros. No fundo de todos os nossos desejos estão o respeito, a tolerância. E é exatamente isso que temos que entregar para os outros. Os outros, assim como nós, querem ser ouvidos, serem respeitados, serem tolerados, querem que suas manifestações ecoem, assim como nós também queremos. E aí então, numa circunstância, nós perguntamos, olha, eu gosto de beterrabas, você gosta do quê? E aí sim nós estamos entregando para o outro aquilo que nós queremos para nós, que é sermos ouvidos, sermos atendidos. Mas como Deus não coloca um mecanismo só para evitar que nós nos equivoquemos com relação ao bem e ao mal, tem outro mecanismo, que nós vamos encontrar lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim para os Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E aí o pessoal lá na época da codificação, o pessoal pensou assim, certo, vai vir aí uma resposta, está escrito na Bíblia, ou está escrito em algum texto aí guardado numa caverna. E a resposta foi absolutamente incrível. Ela está escrita na consciência. Então não somente Deus enviou o Cristo para nos ensinar a sua vontade, a sua lei, mas também Ele escreveu a sua vontade na nossa consciência. E por mais que nós tentamos negar isso, essa questão 621, ela convive conosco todo dia. Quando nós fazemos alguma coisa duvidosa, temos um comportamento duvidoso, a nossa consciência começa a incomodar. Aí nós tentamos argumentar com a nossa própria consciência, lutar com ela. Começamos a tentar racionalizar para justificar aquilo que a gente fez. Quando a luta já está se encaminhando para derrota nossa e vitória da consciência, nós tentamos uma validação externa. Aí nós chamamos aquela pessoa que sempre concorda conosco, aquele amigo querido que nunca se opõe à nossa manifestação. Aí nós contamos aquilo que fizemos e perguntamos assim, você acha que eu fiz certo? Aí a pessoa diz, certíssimo. Você devia ter feito mais. Você fez é pouco. E aí nós continuamos naquela luta com a nossa consciência, porque a consciência, ela não nos deixa em paz. É simples assim. Ela não nos deixará em paz. E aí, se nós travarmos essa batalha durante longos períodos, as consequências vão se agravando. A comida não nos faz mais bem, tudo que cai no nosso estômago faz mal, desenvolvemos doenças psicossomáticas, autoimunes. E aí, naturalmente, vamos fazendo os tratamentos, mas aí, tratou aqui, aparece aqui. Corrigiu aqui, aparece aqui. Tudo derivado dessa batalha que nós travamos com a nossa consciência. Quando nutrimos, alimentamos ódio, rancor, mágoas, nada mais é do que uma batalha que estamos travando todos os dias com a nossa consciência. Porque a nossa consciência todos os dias diz assim, olha, a vontade de Deus é pelo perdão, você deveria perdoar. E a gente diz, não, mas aquilo foi longe de qualquer limite. Passou do limite aquilo lá. Aquilo lá não dá para perdoar. A consciência diz, ok, mas você deveria perdoar. E nós continuamos nessa batalha. Aí a comida não faz bem, nosso corpo adoece, nós começamos a desenvolver problemas psicológicos, nos sentimos tristes, melancólicos, por causa dessa batalha que travamos com a nossa consciência. E a consciência não nos deixará em paz enquanto não
seguirmos e atendermos a lei de Deus. Porque é nela que está escrita a lei de Deus. Então ninguém precisa dizer nada. Quando a nossa consciência apitar, na dúvida, vamos lá, olha, eu falei aquilo, eu fiz aquilo para você, mas eu fiquei com a consciência pesada. Então eu queria pedir perdão, pedir desculpa, eu não tive a intenção. Ou eu estava equivocado. E assim nós nos harmonizamos com a nossa consciência. O contrário vai ser verdadeiro. Tudo aquilo que a nossa consciência nos causa de prejuízo quando nós lutamos com ela, ela nos proporciona de benefício quando nós estamos em harmonia com ela. Às vezes, estamos no mesmo ambiente, estamos todos no mesmo ambiente, mas nem todos vão contrair um determinado vírus de gripe que está no ambiente. Esse ponto específico, às vezes, a nossa medicina não explica, ou atribui ao acaso. E diz que é uma questão de imunidade. Você estava lá junto com aquela pessoa o dia inteiro, você pegou a doença e ele não. Essa é uma questão de imunidade. Mas qual é a razão dessa imunidade? Qual o fundamento para que um tenha adquirido a doença e o outro não? Uma coisa que nós estávamos expostos no mesmo ambiente. Então vejam que assim como a consciência pode nos trazer prejuízos quando nós lutamos com ela, ela nos fortalece quando estamos atendendo à vontade de Deus. Para aqueles que veem a trajetória dos primeiros cristãos, dos discípulos, existem vários relatos de males que os afligiram, de picadas de cobra, de uma série de situações que era para tê-los feito eles desencarnar e coisa do gênero, e nada aconteceu. É o estado de paz de consciência. Essa serenidade inabalável, que nos fortalece e nos torna cada vez mais insuscetíveis às vicissitudes da matéria. E com isso, então, nós chegamos na terceira parte da nossa questão. Que os Espíritos dizem o seguinte: a diferença está no grau de responsabilidade. A lei de Deus é o bem, o mal é quando nós nos afastamos da lei de Deus. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. Mas a diferença está no grau de responsabilidade, e essa questão é muito importante. Porque pode ser que nós estejamos fazendo a mesma coisa que um outro indivíduo. A mesma coisa, estamos nos comportando de forma igual. Mas a depender do que um sabe e do que o outro sabe, a responsabilidade é maior de quem sabe. Vejam que interessante a questão que Kardec coloca aos espíritos lá na 637. Ele vai ao extremo, ele diz o seguinte: será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se alimenta de carne humana? Então ele está falando daqueles selvagens, índios antropófagos, que se alimentam de outros seres humanos. E vejam que resposta interessante. Os Espíritos dizem o seguinte: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. E aí está a grande diferença. Por isso que a gente costuma brincar que na doutrina espírita, adentrar a doutrina espírita e adquirir esse conhecimento é um caminho sem volta. Sentimos dizer, mas é um caminho sem volta, porque não dá para esquecer. Nós não vamos mais ter o argumento de dizer, pois é, mas eu não tive essa informação. Não, tivemos sim. E a partir do momento que nós compreendemos a vida sob essa perspectiva, nós não podemos mais trazer a justificativa de que, mas estava todo mundo fazendo daquele jeito. Naquela época todo mundo pensava assim. Não teremos mais essa justificativa. Porque o nosso guia, o nosso anjo de guarda vai nos dizer assim, mas você sabia mais. Você recebeu nas suas mãos. Houve um trabalho hérculo para que você recebesse esse conhecimento. Então, assim como acontece nos gibis de super-heróis, que dizem com grandes poderes vem grandes responsabilidades, para o espírito encarnado no planeta Terra, que recebe um conhecimento desse, um esclarecimento desse nas suas mãos, também vem grandes responsabilidades, porque é mais exigido.
E aí nós começamos a compreender a oração de São Francisco, por exemplo. Quando ele diz que permita que eu ame mais do que seja amado, que eu compreenda mais do que seja compreendido, perdoe mais do que seja perdoado. Porque a responsabilidade de quem sabe é maior da de quem não sabe. Não podemos mais, de modo algum, nos igualarmos com aquele que não sabe. Nos colocarmos em pé de igualdade. Nós sabemos mais. E temos que dar o exemplo. Quando Jesus disse, os discípulos estavam, de certa forma, interessados em saber se eles iam receber algum distintivo, alguma insígnia, para serem identificados, né, que eram os discípulos do Cristo, e perguntaram para Jesus, como que serão reconhecidos os discípulos? E ele disse, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Não há insígnia, não há religiões, não há filosofias, não há doutrinas. Há sim um comportamento reto, digno, ético, que independe do que os outros façam. O que o outro faz está no âmbito da responsabilidade dele. O que eu faço é minha responsabilidade. Então nós abandonamos aquele comportamento meramente responsivo, que se assemelha àqueles seres unicelulares, né, que só reagem. Bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Às vezes nós vemos escrito nos veículos, né, a minha educação depende da sua. Para nós isso não tem o menor sentido e nem aplicação. Porque a partir do momento que temos o conhecimento, de nós será mais exigido. Se nos encontramos com um indivíduo que eventualmente vem para nos confrontar, nos desafiar, a espiritualidade espera de nós a posição harmônica, a posição do perdão, a posição da tranquilidade e da paz. Independentemente do comportamento do outro. Então assim, com essas reflexões sobre o bem e o mal, nós podemos olhar para a nossa natureza e dizer, quem senão Deus criou obra tamanha? O espaço, o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem senão Ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz interna na piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes de luz e de harmonia. Muito obrigado a todos.